chamo Natália, então vamos começar aqui a falar um pouco do trabalho. Para darmos início, primeiramente, a gente precisa entender o termo acessibilidade, né? Ele possui muitos sinônimos, mas resumidamente, no artigo 8 do Decreto 5.296 de dezembro de 2004, descreve a acessibilidade como utilizar com segurança e autonomia de serviços e meios de informação, comunicação e equipamentos por pessoas com mobilidade reduzida ou portadora de deficiência. Uma pesquisa realizada em 2010 pelo IBGE diz que no Brasil cerca de 23,9% da população possui algum tipo de deficiência, entre elas a que mais se destaca é a deficiência visual. Bom, o que impulsionou a realização desse trabalho foi o interesse em verificar como a falta de acessibilidade web em ambientes móveis pode afetar os usuários com algum tipo de deficiência visual e criar uma proposta que possa ajudar a diminuir esse problema. O trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente são apresentados dados estatísticos e informações que caracterizam e delimitam a pesquisa, que tem como tema geral a acessibilidade web, seguindo de uma breve explicação sobre o que são, como funcionam e quais as ferramentas de avaliação de acessibilidade web. Após é apresentada a proposta principal do trabalho, que se define em uma métrica de acessibilidade web móvel, focada em usuários com deficiência visual e não somente, também sua aplicação em sites reais, avaliando-os e propondo aprimoramentos nos sites de acordo com os resultados da avaliação. Bom dia, meu nome é Diogo. Hoje vou apresentar a acessibilidade da web, um trabalho de Comex, no qual ele tem como objetivo propiciar acessibilidade de ferramentas, aplicativos e conteúdos em geral, baseados na web, que possibilita a compreensão, navegação e interação de pessoas com mobilidade reduzida. E o deficiente também, no qual vai remover barreiras que possibilita as pessoas de acessar essas informações. Esses usuários com deficiência visual, eles utilizam de recursos extras para navegação em páginas web, como um exemplo o Turtle, que é presente em celulares, nos computadores, que interpreta o código de programação com conteúdo exibido na tela. E esses dados são reproduzidos em forma de som, com apoio de sintetizadores de voz, tornando uma interface acessível ao usuário cego ou que tem alguma deficiência. E essa falta de acessibilidade possibilita aos usuários com deficiência visual a utilização de ferramentas na internet que facilitam a vida diária das pessoas, também como interação com os outros usuários e o acesso a conteúdos e todo tipo de informações existentes na web. Bom dia, me chamo Marina e vou falar sobre as ferramentas de avaliação. Existem poucas ferramentas de avaliação para testar essa acessibilidade na web. Foram encontradas só duas, e as formas de avaliação é da mesma maneira. Uma pontuação que vai de 1 a 5, que são exibidas, e todas as falhas elas são divididas em classes das maiores para os menores problemas. A primeira ferramenta utilizada foi o MobileReady, um site onde qualquer pessoa pode criar uma conta de forma gratuita. O teste com o site do IFMT no MobileReady resultou em 2,17 pontos de 5. A segunda ferramenta utilizada foi o app MobileOK, que foi um app desenvolvido para determinar o nível de acessibilidade web móvel. Essa segunda ferramenta considerou que o site do IFMT contém 0% de acessibilidade em dispositivos móveis, apontando falhas de 4 pontos críticos. Todas essas ferramentas mostram as ações recomendadas para a melhoria das falhas encontradas. Oi, bom dia, eu me chamo Vitória e eu vou falar sobre a proposta métrica de acessibilidade web móvel. Foram pesquisados os principais itens de uma página web que permitem a maior interação e acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Para definir o quanto alguns conteúdos são acessíveis para a realidade de um deficiente visual ao utilizar a web móvel. E dessa forma eles destacaram 10 itens. Idioma. A identificação principal do idioma da página e outros idiomas presentes nela permitem uma leitura pronunciada adequada das palavras. A falta dessa informação pode interferir na interpretação do conteúdo. Os frames. Geralmente eles apresentam restrições, dificultando ao usuário com deficiência visual de compreender o conteúdo que está sendo exibido. Um exemplo de frames são sequências de imagens que simulam um movimento. Links.
Os links devem ser claros e fáceis de identificar, com uma descrição objetiva. Acesso pelo teclado. As páginas e conteúdos web devem considerar atalhos de teclado para funções principais. Etiquetagem. Mídias devem conter etiquetagem com descrição do que é mostrado. Pop-ups e redirecionamento. Eles são muito problemáticos, pois eles dificultam a utilização de pessoas com deficiência visual, em especial pessoas cegas. Os pop-ups, por exemplo, eles ocupam a tela e eles são difíceis de serem fechados. E o redirecionamento, ele leva o usuário para outras páginas e muitas vezes o usuário nem quer. Estilo da fonte. Muitas vezes as fontes utilizadas fazem os destaques passarem despercebidos e acaba levando o usuário aos redirecionamentos automáticos. Título da página. É essencial para o usuário conseguir se localizar facilmente enquanto navega pelas abas ou caso ocorra um redirecionamento indesejado. A barra de acessibilidade. Ela já é utilizada em alguns sites e é recomendada para facilitar a navegação de usuários com necessidades especiais. É isso aí, obrigada.